canal Cine Cultura apresenta a atriz francesa que foi abusada em um filme e foi tudo gravado. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e a carreira de Maria Schneider, uma atriz cujo talento foi marcado por controvérsias que influenciaram discussões éticas na indústria cinematográfica. Maria Schneider é reconhecida por seu papel em O Último Tango em Paris, um filme aclamado, mas envolto em polêmica devido às condições das cenas íntimas. Ela enfrentou desafios que levantam debates sobre consentimento e respeito no set de filmagem. Vamos examinar como essa experiência afetou sua vida pessoal e carreira, e como ela usou sua voz para falar contra abusos na indústria do cinema, tornando-se uma inspiração para muitas mulheres. Se você deseja entender os desafios enfrentados por Maria Schneider e como eles refletem questões maiores no mundo do cinema, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Cine Cultura para mais análises profundas. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Preparados? Então vamos lá. Quando você escuta Maria Schneider, é provável que automaticamente pense em O Último Tango em Paris, o controverso filme que lançou a atriz francesa ao estrelato, mas também a envolveu em uma nuvem de tragédia e escândalo. Maria Schneider começou sua carreira no cinema francês muito jovem, e desde cedo, sua vida foi marcada por controvérsias, começando pelo fato de que seu pai, um célebre ator francês, nunca a reconheceu oficialmente. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida e na carreira desta artista notável, que com 19 anos, enfrentou o desafio de atuar em cenas de nudez radical no cinema, e cujas consequências a seguiram por toda a vida. Maria Helene Schneider, conhecida artisticamente como Maria Schneider, nasceu em 27 de março de 1952, na cidade de Paris, na França. Ela era o resultado de um relacionamento que não deu certo entre dois indivíduos jovens e extremamente atraentes, herança que Maria certamente carregou em sua aparência física. Seu pai era Daniel Gelin, um renomado ator da França, com uma carreira bem-sucedida que se estendeu por mais de 5 décadas. Sua mãe, Marie-Christine Schneider, era uma modelo da Romênia que gerenciava uma livraria em Paris. O relacionamento de seus pais sofreu um golpe quando Marie-Christine, então com apenas 17 anos, engravidou. Daniel Gelin, já casado com uma atriz e produtora francesa, optou por se afastar completamente quando soube da gravidez. Após o nascimento de Maria, ele se absteve de reconhecê-la, o que fez com que a menina levasse o sobrenome de sua mãe, algo que Maria sempre valorizou e pelo qual se orgulhava. Maria inicialmente foi criada por sua mãe em uma pequena aldeia perto da fronteira franco-alemã. No entanto, devido às dificuldades de maternidade enfrentadas por Marie-Christine, Maria passou cerca de 2 anos sendo cuidada por uma enfermeira. A jovem cresceu entre irmãos por parte de pai, Xavier, Manuel, Pascal e Fiona, que ingressaram no mundo artístico, seguindo carreiras como atores e explorando outros campos do audiovisual, como produção cinematográfica e composição musical. Da parte de sua mãe, Maria também teve 2 meios-irmãos. Um dos sonhos de juventude de Maria era trabalhar com arte. Ela estudou latim e grego e aspirava a ilustrar livros infantis. Contudo, a realidade era menos gentil do que seus sonhos. Quando tinha 15 anos, após uma discussão intensa com sua mãe, Maria saiu de casa e foi para Paris. 1 ano depois, ela fez uma visita surpresa à residência de seu pai, tentando estabelecer um vínculo com ele pela primeira vez, embora sem sucesso aparente. Desde pequena, Maria era apaixonada por cinema, frequentando sessões até 4 vezes por semana. Esta paixão inadvertidamente serviu como uma base informal para seu futuro em atuação. Uma vez residente em Paris, Maria conseguiu seu primeiro papel como dançarina em uma comédia teatral francesa chamada Superposição, sem nenhuma formação formal prévia em atuação. Após sua estreia, Maria encontrou dificuldades financeiras, trabalhando ocasionalmente como figurante em filmes, vendendo suas ilustrações e trabalhando como modelo de catálogos de roupas. O destino, no entanto, reservava uma reviravolta significativa para Maria. Em 1969, durante as filmagens do filme Les Femmes, ela conheceu Brigitte Bardot, uma atriz famosa que anteriormente havia colaborado com o pai de Maria, Daniel. Bardot ficou consternada ao aprender sobre as condições precárias em que Maria vivia, sem um lar estável e lutando para sobreviver. Com compaixão, Bardot ofereceu a Maria um quarto em sua casa. Essa nova amizade providencial abriu portas para Maria na indústria cinematográfica. Entre as novas conexões estava o ator americano Warren Beatty, que ficou impressionado com o talento natural dela e a ajudou a firmar um contrato com a agência William Morris. Maria abordou a atuação de maneira intuitiva, incorporando personagens sem o benefício formal do treinamento em atuação. Em entrevistas subsequentes, Maria afirmou que, para ela, a melhor aprendizagem ocorria na vida real, diretamente no palco e diante das câmeras. Com o apoio de figuras como Brigitte Bardot e Warren Beatty, e impulsionada pelo seu talento inerente, Maria começou a solidificar sua carreira no cinema
com papéis menores em produções francesas, alemãs e italianas. Entre seus primeiros trabalhos estão O Árvore de Natal, dirigido por Roger, e A Solteirona, ao lado do ator Philippe Noiret. A grande virada na carreira de Maria, que a lançou ao estrelato, mas também ao centro de uma grande controvérsia, ocorreu quase por acaso, em 1971. O estimado diretor italiano Bernardo Bertolucci buscava uma jovem atriz para uma história polêmica de um romance tórrido entre uma jovem libertária e um homem mais velho. Inicialmente, Bertolucci pensara na atriz Dominique Sanda, com quem teve uma excelente experiência no filme O Conformista. Contudo, após a gravidez de Sanda, Bertolucci viajou para Paris à procura de uma nova protagonista e foi então que encontrou Maria, através de uma foto dela com Dominique, visto que as duas eram amigas na época. Embora Maria Schneider fosse ainda uma atriz sem muita experiência em papéis principais e menos ainda em um personagem tão desafiador como o do projeto em questão, o diretor foi cativado pela sua aparência delicada e por sua figura, que ele mais tarde descreveria como tanto andrógina quanto voluptuosa. A princípio, Maria estava incerta sobre aceitar o papel principal, em parte porque não compreendia plenamente o roteiro complexo e também porque já tinha sido escalada para um filme com Alain Delon. Contudo, seu agente insistiu que ela não deveria perder a chance de atuar ao lado de Marlon Brando, já contratado para interpretar o papel de um viúvo chamado Paul. Com apenas 19 anos, Maria aceitou relutantemente o papel desafiador de Jean, sem imaginar que isso iria transformar sua vida para sempre. O Último Tango em Paris, o filme em questão, foi filmado quase inteiramente dentro de um apartamento em Paris. Um cenário que serviu de palco para o desenvolvimento da relação intensamente física e anônima entre Jean, a personagem de Maria, e Paul, o viúvo interpretado por Brando. Maria começou a gravar suas cenas antes de Marlon, atuando inicialmente com o ator Jean-Pierre Léaud, que desempenhava o papel do noivo de Jean. Quando finalmente chegou a hora de atuar com Brando, os dois tentaram quebrar o gelo, conversando sobre coisas leves, como astrologia, na tentativa de se conhecerem melhor. Apesar das muitas cenas íntimas que tiveram que realizar, Maria descreveu mais tarde sua relação com Marlon como uma amizade que tinha elementos de cuidado paternal. Marlon, por sua vez, indicou que o diretor, Bernardo, pressionava para que as interações entre os personagens fossem fisicamente autênticas, mas os atores confirmaram que tudo foi efetivamente simulado. Contudo, as demandas por realismo do diretor levaram Maria a momentos de grande desconforto. Ficou evidente desde o início que Marlon exercia mais controle sobre as filmagens do que Maria, que tinha 30 anos a menos e não possuía influência alguma dentro da indústria cinematográfica. A única forma de resistência que Maria conseguiu exercer foi ao recusar-se a passar por uma cirurgia estética para alterar a forma de seus seios, um pedido feito por Bernardo para as cenas de sexo ou envolvendo nudez. Marlon exigiu que o set de filmagem fosse fechado para essas cenas, e Bernardo acedeu, mantendo no local somente pessoas essenciais à produção. Além disso, Marlon conseguiu estabelecer um horário de trabalho que terminava às 18 horas e ia de segunda a sexta, mas esse limite só se aplicava a ele. Em contrapartida, Maria enfrentava jornadas de até 14 horas diárias. No final dos 3 meses exaustivos de gravação, ela havia perdido quase 10 quilos. Na única vez em que Maria desafiou Bernardo sobre os horários extenuantes, ele respondeu de forma grosseira e nada foi mudado na produção. A disparidade de poder entre ela e Marlon era gritante e se manifestou em várias situações durante o projeto. Marlon Brando frequentemente oferecia sua perspectiva como diretor durante as filmagens. Sua vasta experiência em Hollywood lhe dava autoridade para comentar sobre a colocação da câmera e a performance de seus colegas atores, sem ser contestado. Uma clara desigualdade surgiu nas inúmeras cenas de nudez. Enquanto Marlon muitas vezes pôde preservar sua privacidade durante as cenas mais íntimas, a atriz Maria Schneider foi exposta completamente nua várias vezes durante o filme. Maria não expressava desconforto com a nudez, e este desprendimento ao revelar seu corpo foi um dos fatores que convenceram o diretor de que ela era a escolha certa para o papel. No entanto, Marlon confessou ter inseguranças em relação à sua idade e sua forma física na época. Dessa maneira, o cerne do problema com o filme O Último Tango em Paris não residia tanto na quantidade de nudez mostrada pela atriz, mas sim nos atos representados nas cenas íntimas, que possuíam um realismo perturbadoramente intenso. Apesar disso, Marlon e Maria pareciam ter uma boa dinâmica profissional, embora a personalidade forte e temperamental dela como atriz emergente fosse contrastada por uma certa timidez e docilidade que o diretor explorava para intensificar dramaticamente o seu papel. Enquanto a maioria dessas cenas carregadas de erotismo já era conhecida por Maria, houve uma exceção que a pegou de surpresa, marcando um episódio altamente controverso no filme. Numa manhã específica, o diretor Bernardo Bertolucci
mencionou casualmente a Marlon sobre uma cena que não estava originalmente no roteiro. Maria, lembrando-se do incidente anos depois, contou que Marlon não lhe informou sobre a cena até pouco antes de começarem a filmá-la. A atriz ficou visivelmente incomodada, mas Marlon tentou acalmá-la, assegurando que tudo fazia parte do filme. Pela sua falta de experiência e por ser muito jovem, Maria não estava ciente de que poderia recusar filmar algo que não estava no roteiro original e que ela tinha todo o direito de contestar a decisão do diretor. Infelizmente, sem alguém para aconselhá-la apropriadamente, considerando que era uma das suas primeiras grandes experiências no cinema, a cena controversa foi executada sem seu pleno consentimento. Durante a filmagem, enquanto estava completamente despreparada, Marlon prosseguiu com a cena como se fosse realmente realizar o ato abusivo descrito, empregando força física e completando a cena controversa. Apesar de todas as ações de Marlon serem fictícias, a reação de Maria foi genuína e visceral, pois ela se sentiu ameaçada e violada em sua privacidade, gritando e tentando lutar contra o depredador no set, embora ele fosse muito mais forte. Felizmente, a cena controversa foi filmada apenas uma vez. Apesar de breve para Maria Schneider, pareceu durar uma eternidade. No final, ela estava aterrorizada e irada, destruiu parte do cenário e se trancou em seu camarim por várias horas. Para o diretor Bernardo Bertolucci, no entanto, esses detalhes pareciam irrelevantes, pois ele havia capturado exatamente a cena impactante que desejava, tornando-a uma das mais memoráveis na história do cinema. Durante o período de filmagem, já corria o boato de que Bertolucci estava dirigindo um filme que prometia ser revolucionário e polêmico. O Último Tango em Paris acabou sendo classificado como impróprio para menores de 18 anos, o que apenas aguçou ainda mais a curiosidade do público. Esther Anderson, que era parceira de Marlon Brando na época e amiga de Maria, relata que quando a jovem atriz assistiu ao filme pela primeira vez, ela saiu correndo da sala de cinema, chorando e gritando, chocada com o resultado final. O ator Jean-Pierre Léaud também teve uma reação adversa, deixando a sala de cinema apenas 10 minutos após o começo do filme. Após a estreia do filme em dezembro de 1972, não demorou para que as reações começassem a surgir. Grupos religiosos fizeram protestos ao governo italiano e o filme foi proibido tanto na União Soviética quanto na Espanha, então sob o regime de Francisco Franco. Havia também uma forte reação dos grupos feministas, que criticavam o filme por exceder os limites sob o pretexto de explorar a liberação sexual. Bernardo Bertolucci foi processado na Itália nos anos 70 sob acusações de obscenidade. O filme foi confiscado pela comissão de censura e a ordem foi dada para destruir todas as cópias. Os direitos civis do diretor foram revogados por 5 anos e ele recebeu uma sentença de prisão suspensa de 4 meses. Tanto Maria quanto Marlon Brando foram sentenciados a 2 meses de liberdade condicional. No entanto, também houve defensores do filme, que viam as reações negativas como um ataque às liberdades artísticas. Em Nova York, O Último Tango em Paris foi exibido em apenas um cinema e os ingressos se esgotaram rapidamente, semanas antes da projeção. Críticos e a comunidade de Hollywood em geral elogiaram o filme, categorizando-o como um drama erótico de alto calibre. Marlon Brando e Bernardo Bertolucci foram indicados ao Oscar, embora Maria Schneider não tenha recebido nenhum reconhecimento da Academia. Para Bertolucci, a controvérsia em torno de seu filme representava um triunfo, pois seu intuito era provocar uma reação apaixonada que incitasse debates e controvérsias. Maria, contudo, encontrava-se em meio a um turbilhão de opiniões e julgamentos severos, com sentimentos ambivalentes. Embora o sucesso do filme tivesse aberto muitas portas e melhorado significativamente suas oportunidades financeiras, a jovem de 20 anos também enfrentava um assédio crescente, tanto pela imprensa quanto pelo público, que frequentemente a confrontava na rua com insultos e até agressões físicas. A mídia a pintava como uma figura excessivamente sensual e precoce, ansiosa por conquistar o mundo a qualquer custo. Mais tarde na vida, Maria Schneider refletiu sobre sua experiência e percebeu que a percepção que tinha de si mesma como uma jovem atriz moldável e que apenas seguia ordens não correspondia à realidade de sua situação. Ela se viu encurralada em um tipo específico de papel e acreditava que resistir ou reclamar publicamente não traria nenhum benefício para sua carreira. Eventualmente, ela decidiu manipular a mídia ao seu favor, fornecendo as histórias que eles desejavam ouvir. Maria, que se identificou como bissexual, revelou em entrevistas que teve mais de 70 relacionamentos com homens e mulheres. Quando questionada sobre o filme, ela evitava falar sobre a experiência traumática que teve no set de O Último Tango em Paris. Ela enfrentou consequências humilhantes da notória cena de abuso sexual no filme por muitos anos, sendo alvo de piadas depreciativas e comentários ofensivos que constantemente a lembravam de um dos períodos mais sombrios de sua vida. Foi apenas décadas depois que Maria finalmente revelou que a cena mais controversa do filme nem sequer estava no roteiro original. O breve sucesso que ela experimentou como resultado do filme polêmico foi de curta duração, pois ela logo decidiu recusar-se
negar-se a fazer qualquer cena de nudez adicional ou aceitar papéis que fossem meramente decorativos em tramas eróticas. A indústria do cinema estava em busca de um novo símbolo sexual, mas Maria estava decidida a não ser reduzida a esse estereótipo. Além disso, ela sentia-se explorada por ser continuamente escalada para papéis que não refletiam seu verdadeiro talento como atriz. Maria estava sobrecarregada com uma variedade de emoções negativas associadas ao filme. Ela sentia que tanto o diretor Bernardo Bertolucci quanto Marlon Brando a haviam enganado e abusado dela, explorando-a para ganho pessoal e profissional. A situação tornou-se insustentável à medida que tanto Bertolucci quanto Brando eram elogiados e admirados pelo público, enquanto ela era recebida com insultos cruéis. Esta fama repentina e predominantemente negativa empurrou Maria para o abuso de substâncias como uma forma de lidar com o estresse. Ela confessou mais tarde que nunca desejou a vida de celebridade, especialmente sob tais circunstâncias adversas. Além disso, a ausência de apoio familiar deixava-a vulnerável no que diz respeito dos aspectos mais predatórios da indústria cinematográfica. Durante essa época complicada, Maria também revelou que, embora seu pai, Daniel, eventualmente tenha admitido publicamente que ela era sua filha, ele nunca a reconheceu legalmente e foi em grande parte ausente de sua vida. Em um momento de desespero pessoal e profissional, ela chegou ao ponto de tentar acabar com sua própria vida. Apesar de ter visto seu pai apenas 3 vezes, uma biografia publicada por sua prima Vanessa Schneider em 2018 sugeria que eles mantinham contato regular durante sua adolescência. Maria desenvolveu uma relação mais próxima com seus meios-irmãos, especialmente com Fiona, e encontrou algum conforto nesses relacionamentos. Eventualmente, novas oportunidades profissionais surgiram para Maria mostrar seu verdadeiro talento como atriz, oferecendo-lhe um vislumbre de esperança e renovação em sua tumultuada carreira e vida pessoal. Em 1975, Maria Schneider teve a oportunidade de trabalhar com Jack Nicholson no filme O Passageiro, dirigido por Michelangelo Antonioni. Este filme foi muito bem recebido pelo público e ainda é considerado um dos pontos culminantes da carreira de Maria. Adicionalmente, Maria declarou publicamente mais tarde que este era seu filme favorito. Naquele mesmo ano, ela também participou da última obra de René Clément, A Babá, um thriller ao estilo de Alfred Hitchcock, que infelizmente não capturou a atenção nem do público nem da crítica. A produção de A Babá ocorreu em Roma, e ao concluir suas cenas, Maria decidiu internar-se voluntariamente em um hospital psiquiátrico na mesma cidade. Ela tomou essa decisão para estar próxima de Joan Chen, sua parceira na época, que lutava contra a esquizofrenia. Ao longo de sua carreira, Maria viajou e morou em diversas cidades europeias como Londres, Paris e Veneza. Depois de suas performances em O Passageiro e A Babá, ela passou um ano em Los Angeles, explorando oportunidades no cenário de Hollywood. Durante sua estadia na Califórnia, foi representada por Paul Connor, um produtor e agente de talentos conhecido na indústria. Ainda que possíveis projetos tenham surgido, Maria não conseguiu aproveitar muitas oportunidades significativas durante aquele período. Ela recusou vários papéis em grandes produções de Hollywood, como Domingo Negro, em 1977, criticando o baixo nível de qualidade do material oferecido. Apesar de participar de vários projetos nas décadas subsequentes, Maria nunca conseguiu repetir o nível de sucesso que esperava. A crítica norte-americana frequentemente lembrava que sua carreira havia atingido o pico na metade dos anos 70, uma lembrança que muitas vezes não era emitida de forma amigável. O escândalo associado ao Último Tango em Paris perseguiu Maria permanentemente, impactando negativamente sua carreira em Hollywood de maneira irreversível. Apesar dessas dificuldades, Maria Schneider encontrou mais oportunidades fora dos Estados Unidos. Com base em suas experiências anteriores, ela aprendeu a recusar certos tipos de cenas e mesmo a deixar produções inteiras se necessário. De volta à Europa, o diretor Tinto Brass convidou-a para participar ao lado de Malcolm McDowell na produção de Calígula, um filme que se tornou notório por suas cenas explícitas e foi amplamente criticado por não ser erótico, mas sim obsceno e desrespeitoso. Maria inicialmente aceitou participar, mas recusou-se a performar cenas de nudez explícitas e acabou sendo substituída por Teresa Ann Savoy durante a produção. Na mesma época, ela foi escalada para esse obscuro objeto do desejo de Luis Buñuel. No entanto, no primeiro dia no set, Maria discutiu com Buñuel sobre a representação de seu papel, particularmente preocupada com a imagem das mulheres no cinema e a excessiva exposição desnecessária. Insatisfeita, ela acabou abandonando o projeto, sendo substituída pelas atrizes
atrizes Carole Bouquet e Ângela Molina. Esse período marcou uma sequência de desafios na carreira e vida pessoal de Maria, refletindo as complexidades de navegar pela indústria cinematográfica como uma atriz que não desejava ser reduzida ao status de símbolo sexual. Maria Schneider optou por se envolver em projetos de filmes europeus independentes e de menor orçamento, tais como o pouco conhecido filme sueco Viola. Além disso, ela atuou em 3 filmes com forte influência feminista. Na produção italiana Eu Me Pertenço, em Memórias de uma Prostituta Francesa, que lhe valeu uma indicação ao Prêmio César como melhor atriz coadjuvante em 1980, e no drama lésbico holandês Uma Mulher como Eva, dirigido por Nushka Van Breckel. A década de 1980 foi significativamente mais calma para Maria, agora com mais de 30 anos e superando seu problema com drogas graças ao apoio de alguém que ela descreveu como seu anjo guardião, que veio a ser sua parceira pelo resto da vida. Este relacionamento foi mantido longe dos holofotes para preservar sua privacidade. Embora Maria nunca tenha confirmado publicamente, surgiram rumores de que esse anjo guardião era uma mulher chamada Maria Pia Almadi. Após firmar essa relação, Maria manteve um perfil mais discreto tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Nas produções cinematográficas da época, ela participou de Tempos de Paz em Paris, um filme iugoslavo que foi laureado com um prêmio especial no 12º Festival Internacional de Cinema de Moscou. Curiosamente, nessa produção, seu pai, Daniel Jelin, também teve um papel, mas curiosamente, pai e filha não atuaram juntos. A partir de 1984, Maria começou a ter presença constante em filmes e programas de TV europeus, assumindo igualmente papéis menores em projetos não convencionais, como na produção japonesa A Princesa e o Fotógrafo. No final dessa década, ela atuou em Bunker Palace Hotel, uma comédia surrealista ao lado de Jean-Pierre Léaud, com quem não dividia a cena desde O Último Tango em Paris. Ao longo das próximas 2 décadas, Maria continuou sua trajetória com papéis secundários em produções independentes europeias. Em 2001, foi homenageada no 3º Festival de Cinema de Mulheres de Créteil e, nesse mesmo ano, assumiu a direção de La Rue Tourne, uma organização dedicada a ajudar atores mais velhos que enfrentavam dificuldades para encontrar trabalho. No entanto, a notoriedade de seu papel em O Último Tango em Paris seguiu-a por anos. Quase 3 décadas após sua estreia, em uma entrevista em 2007 ao Daily Mail, Maria finalmente discutiu que a cena polêmica do filme não constava no roteiro original e explicou que se manifestou sobre o assunto apenas quando o filme foi relançado. Ela descreveu como essa revelação tardia estava ligada à controvérsia permanente e ao impacto duradouro que o filme teve em sua vida e carreira. Desde o lançamento do filme há 35 anos, o assunto sobre o que aconteceu durante as filmagens permaneceu relevante. Maria Schneider compartilhou sua experiência dolorosa, ressaltando que, ao término das gravações, ninguém a confortou ou demonstrou empatia, apesar de ela estar claramente transtornada. A atriz se manteve serena ao contar sua história, enfatizando sua honestidade sobre os eventos, mesmo diante da gravidade do assunto. No entanto, na época, essas revelações não causaram grande impacto na mídia ou no público. Já com 55 anos, Maria exprimiu que se sentiu humilhada e abusada por Marlon Brando e pelo diretor Bernardo Bertolucci, lamentando que nenhum dos dois tivesse se desculpado com ela. Ela também mencionou que a ideia para a cena infame partiu inicialmente de Marlon. Apesar das circunstâncias negativas, Maria destacou que a amizade que surgiu entre ela e Marlon foi o aspecto mais positivo de toda a experiência, uma amizade que continuou após a conclusão do filme. Além disso, ela acusou o diretor de manipular tanto a ela quanto a Marlon para obter reações específicas durante as filmagens. Maria declarou que, se pudesse voltar no tempo, escolheria não participar do filme. Depois de uma longa carreira no cinema, ela encontrou prazer em atividades mais cotidianas, como fazer compras no mercado local e cozinhar com amigos. Maria optou por manter um perfil discreto nos anos seguintes, até que em 3 de fevereiro de 2011 faleceu inesperadamente com 58 anos. Posteriormente, foi revelado que ela lutava contra um câncer que acabou sendo fatal. Seu funeral foi realizado em 10 de fevereiro na igreja Saint-Roch, em Paris, e contou com a presença de importantes figuras da indústria cinematográfica, incluindo Alain Delon, Dominique Besnehard, Christian Scott Thomas, além de Maria Pia Almadi e seus meios-irmãos, Fiona e Manuel Gelli. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no mar ao pé do Rochedo da Virgem, em Biarritz. Quase 6 anos após seu falecimento, em dezembro de 2016, uma entrevista feita em 2013 com Bernardo Bertolucci voltou à tona nas redes sociais.
Nela, o diretor italiano admitiu que não informou Maria sobre o que aconteceria em uma das cenas mais controversas de O Último Tango em Paris, porque desejava capturar uma reação genuína de humilhação da atriz durante as filmagens. Embora essas informações não fossem novidade, Maria já havia discutido esse momento difícil uma década antes e o vídeo de Bernardo estava disponível há 3 anos. Desta vez, elas incitaram reações de condenação. Figuras proeminentes do cinema, como Chris Evans e Anna Kendrick, manifestaram sua revolta nas redes sociais. Contudo, apesar do clamor público, Bernardo Bertolucci, que já estava em seus últimos anos, não foi substancialmente impactado por essas revelações e veio a falecer 2 anos mais tarde em Roma. Além do filme controverso que marcou o início de sua trajetória no cinema, Maria Schneider deixou um legado de resistência na luta para valorizar o papel das mulheres numa indústria que frequentemente as negligenciava. Está previsto para 2024 o lançamento de uma série biográfica dramatizada, Ser Maria, que promete contar a vida da atriz. Apesar de começar sua carreira enfrentando adversidades, Maria desafiou a representação feminina convencional no cinema, buscando papéis que quebrassem os estereótipos tradicionais da mulher como subserviente e marginais. Ela enfrentou muitas barreiras impostas pela indústria de Hollywood e, embora tenha sofrido com a imensa pressão, na Europa seu legado continua vivo e respeitado. A carreira de Maria Schneider, embora marcada por desafios e controvérsias significativas, destacou-se como um ponto de inflexão crucial na indústria cinematográfica. Ela não apenas personificou talentos brilhantes na tela, mas também, através de suas experiências pessoais, tornou-se um símbolo da luta pela dignidade e respeito no ambiente de trabalho artístico. Maria nos lembra da importância de abordar e debater questões de consentimento, ética e respeito nos bastidores da criação artística. Sua jornada, tanto dolorosa quanto inspiradora, ilumina o caminho para futuras gerações de atores e cineastas, incentivando uma indústria mais justa e equitativa para todos. E assim, chegamos ao fim de nossa discussão aprofundada sobre Maria Schneider, uma atriz cuja história nos obriga a refletir sobre muitos aspectos importantes do mundo do cinema. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a vida e a influência duradoura de Maria Schneider na indústria cinematográfica, bem como tenha destacado a importância de continuarmos a dialogar sobre ética e respeito profissional. A história de Maria não só nos mostra as sombras do passado, mas também sinaliza o caminho para mudanças significativas e necessárias na maneira como abordamos a criação artística e o tratamento de seus criadores. Se vocês acharam este conteúdo informativo e relevante, por favor, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais histórias impactantes e necessárias como essa. Se vocês tiverem pensamentos ou questões adicionais sobre o tema, sintam-se à vontade para deixar nos comentários, pois adoramos ver suas interações e a troca de ideias enriquece nossa comunidade. Não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima história.